Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui outubro, pensando em outubro rosa, eu e o Rafael estamos discutindo as questões da ANRICS do ano passado, 2019, que caíram. A gente está discutindo ela na íntegra para botar aqui no canal. Então, se você tem interesse nessa prova em estudar, não se esqueçam de se inscrever, que a gente está dando dicas e assim você não vai perder nada que a gente está falando aqui. Rafa, o que a gente trouxe aí? Então, agora a gente vai resolver as últimas 5 questões da prova de obstetrícia do último ano da ANRICS. Então, fiquem atentos às dicas. Vamos lá. Questão número 46. Em relação à gonadotrofina coriônica humana, o beta-HCG, na investigação de gestação, assinale as assertivas abaixo. Então, vamos lá. Número 1. A beta-HCG sérica já pode ser detectada em uma gestação antes mesmo do atraso menstrual. É verdadeiro, né, Rafa? A gente sabe que o beta-HCG ele é bem sensível e ele vai aumentando, inclusive, em gestação bem inicial. Muito bem. Número 2. A concentração sérica de beta-HCG deve se elevar progressivamente no primeiro trimestre da gestação. Isso é verdade. Inclusive, tem uma progressão, né, Rafa? Tu lembra bem como é que é? Lembro. Então, é o seguinte, pessoal. Quando a mulher ela engravida, o beta-HCG ele aumenta. E aí, no meio da gestação, ele começa a ficar estável, ele cai, começa a ficar estável e depois no final da gestação ele aumenta novamente. Qual que é a função desse beta-HCG? Você lembra mais como é que é? Explica pra gente aí, Rafa. Então, o beta-HCG ele tem a função de manter o corpo lúteo. O que acontece? A mulher, quando ela é engravida, o corpo lúteo ele fica liberando progesterona. E essa progesterona, ela mantém com que a placenta, enquanto a placenta mantém um endométrio, enquanto a placenta não consegue se produzir por si só e produzir essa progesterona. Então o beta-HCG ele tem essa função e isso cai muito em prova. Qual que é a função do beta-HCG? Manter o corpo lúteo. Realmente tem várias afirmativas ao longo das provas aí, né, Rafa? Número 3. Não é possível detectar se uma gestação inicial está normal com uma única dosagem de beta-HCG, quando se utiliza apenas esse exame. Isso é não só para o beta-HCG como outros exames, em geral a gente precisa acompanhar o quadro, né? Eu tenho uma dosagem única de um valor de beta-HCG, eu vou saber se essa gestação está normal? Difícil, né? Não tem como. Outra palavra ali, né? Apenas. Aquela palavra a gente tem que estar sempre atento. Então, questão 46, quais alternativas? Todas as corretas, que é típico da prova da ANRICS. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla. É uma dica que a gente já deu em outros vídeos. E aqui de novo. 1, 2, 3, quais corretas? É típico da ANRICS. E no geral, é uma errada ou não tem erradas. Então, fiquem atentos. Por mais dicas, não percam nossos vídeos aqui do canal. Vamos para a próxima, Rafa? Bora. Vamos para a próxima. 47, questão boa, hein? Manobras como Zavanelli e o uso de forceps Pipers relacionam-se ao. Então, vamos lembrar o que é Zavanelli, Rafa? Você sabe bem aí, muita experiência aí nos plantões da obstetrícia? Faz tempo. Zavanelli é aquela manobra terminal. O que é isso aí? É aquele bebezinho que tá com a cabeça derradeira ou tá com uma distócia de ombro que tu não conseguiu resolver com as manobras iniciais, você pega e faz uma manobra para tentar colocá-lo de volta no útero, para então fazer uma cesárea de emergência. É a última medida, né? É uma última medida. Então, Zavanelli, a gente pensa nessas duas situações. E o forceps de Piper a gente vai usar quando tem a cabeça derradeira. Então, juntando essas duas situações aqui, o que a gente tem que pensar que a questão está pedindo é justamente no manejo da cabeça derradeira. Lembrando, pessoal, o que é essa cabeça derradeira? O bebê, o obstetra vai tentar um parto pélvico. O bebê ele está saindo e a cabeça ficou presa ali no útero. Exatamente. E aí, esse forceps Piper você coloca por baixo, geralmente a criança está em deflexão, você dá uma tracionada para baixo, ela muda para flexão, outra pessoa vem por cima e dá uma tracionada no abdômen com um pano. E aí o médico consegue fazer a extração do bebê. Exatamente. Aqui falando parece simples, mas na hora pode apostar que não é simples. No geral, até eles preferem fazer cesariana para parto pélvico, né? E aqui essa questão também está errada porque eles dizem que são extrativas habituais, que não é o que acontece, né? Forceps de Piper não usa na distócia, tá falso. E movimento de versão da cabeça cefálica externa, isso não tem nada a ver, né? Nada a ver. Uma questão muito boa da banca. Vamos para a próxima? Bora. Questão 48. Em relação aos sangramentos do segundo trimestre, a gente falou isso já no outro vídeo. De gestação, assinale as assertivas abaixo.
Número 1. A vasa prévia ou os vasos umbilicais cursam através das membranas sobre o orifício interno do colo e à frente da apresentação fetal. Exatamente, né, Rafa? Vamos supor que aqui está a cavidade uterina, o bebê está aqui com a cabeça dele aqui. A vasa prévia é um vasinho que passa nesse caminho aqui, ó, nesse espaço aqui, em que dependendo do movimento da cabeça do bebê nessa direção, ele pode fazer compressão e sangramentos de segundo e terceiro trimestre. Aqui, para lembrar, orifício cervical interno. E aqui no final, orifício cervical interno. Muito bem, a alternativa está perfeita, então, né? Alternativa verdadeira. Número 2. Cesariana prévia é o principal fator de risco para acretismo placentário, na presença de placenta prévia. Entretanto, esse risco não aumenta proporcionalmente com o número de cesarianas anteriores. A questão estava indo bem, né, Rafa? Tá. Até que ele me soltou essa informação de que ela não aumenta proporcionalmente. A gente sabe que quanto mais procedimento cesariano, maior o risco de acretismo placentário. Então essa questão está errada, pessoal. A atenção na leitura, né? Você vai lendo, é uma questão que ela embola depois da vírgula. Tem que ficar atento à leitura da alternativa. Número 3. A ocorrência da placenta prévia aumenta a incidência de ruptura prematura de membranas. Isso é verdadeiro, pessoal. A gente já sabe que quando o paciente tem placenta prévia, ela realmente tem um risco aumentado de ruptura prematura de membrana. Exatamente. Número 4. Mulheres com deslocamento prematuro de placenta apresentam um grande risco de repetir o acidente na gestação seguinte. Isso é verdade, inclusive a gente tem que estar atento a uma outra gestação dessa gestante, né? Então nessa prova, nessa questão da Higgs, bateu de novo aquelas dicas que a gente vem falando aqui no canal, em que ou você tem todas corretas ou uma correta nesse tipo de questão. Então aqui nessa alternativa, letra C, a gente tem o gabarito da questão. Boa. Vamos para a próxima, Rafa? Bora. Questão 49. Tema difícil de prova de residência porque cai muito pouco. Cardiopatia e gravidez. Para marcar incorreto. Vamos lá. Letra A. Deve-se dar preferência ao parto espontâneo por via vaginal, com analgesia precoce e abreviação do período expulsivo, com fórceps de alívio. É como tu acabou de falar pra gente, né, Rafa? Esse é um tema que não é muito frequente nas provas de residência, então seria natural se a gente não tivesse muito afiado nesse tema. Então, uma das coisas que a gente pode fazer na hora de ajudar nessas questões é usar um pouco o método dedutivo. Vamos pensar o seguinte, se a gente tem uma paciente cardiopata, a gente tem que aliviar o esforço cardíaco dessa paciente no trabalho de parto. Exatamente. Aliviando a analgesia, fazendo analgesia e abreviando o trabalho expulsivo, a gente alivia essa sobrecarga cardíaca. Então, a gente pode pensar que essa está verdadeira. Essa alternativa ia ficar perfeita se ali, ó, com fórceps de alívio também tivesse o vácuo extrator, que são as duas coisas que pode ser utilizado, mas está linda a alternativa A, corretíssima. Letra B. A cesariana está associada a maior risco de sangramento e instabilidade hemodinâmica, infecções e fenômenos tromboembólicos, em comparação ao parto vaginal. Isso é verdade, né, Rafa? Por isso que se dá preferência sempre ao trabalho de parto por via habitual, vaginal, porque a gente tem desfechos melhores nesse pós-parto. Não é à toa essa guerra pelo parto vaginal, luta cesárea, né? Corretíssima essa alternativa. Nem pensar, se você nem colocar cardiopatia e gravidez. Mesmo assim ela está perfeita. Letra C. Constitui indicações formais de cesariana em gestantes cardiopatas as situações de risco para dissecção de aorta. Isso é uma situação grave que a gente tem que estar atento. Então, se existe risco para isso, a gente tem que minimizar ao máximo o esforço cardíaco. Então, a cesariana está indicada nessa situação. Vamos lembrar o seguinte, gente. Quando a gente tem uma cardiopatia e gravidez, existem algumas condições que a paciente ela pode executar até o aborto, que é aquele aborto legal por risco de morte materna. Uhum. E a dissecção a coarctação de aorta, por exemplo, coarctação de aorta é um fenômeno que a paciente tem essa condição de realizar. Então, sempre ficar atento com essas dissecções, esses fenômenos muito graves na alternativa. Se tiver uma coisa muito grave, dissecção de aorta, é claro que essa paciente ela tem um risco altíssimo, né? Letra D. Na gestação em situações de parto inadiável, sob o uso de anticoagulante oral, o parto vaginal é a melhor opção. Então, só pensando na lógica da prova aqui, se a gente já viu que as três estão corretas, essa teria que ser o gabarito da questão. Mas vamos explicar por que é o gabarito. Se a gente tem uma paciente que está em uso de anticoagulação oral, esse anticoagulante também pode passar via placentária e o feto
ele também está sob efeito dessa medicação. O trabalho de parto, muitas vezes, ele é um pouco agressivo e pode provocar lesões no bebê e ele fazer um sangramento importante aí. Então, quando a gente tem essa situação, que é uma situação de exceção, a gente tem que optar pela cesariana. Boa. Vamos agora para a última questão. Uma gestante de 34 semanas vem consultar por apresentar prurido vulvar e secreção aumentada há uma semana. Refere boa movimentação fetal, nega contrações ou perdas vaginais. Ao exame físico, há edema de vulva, secreções esbranquiçadas e grumosas. Na microscopia se visualiza a presença de hifas. Nosso diretor de imagem já está assim, é óbvio o diagnóstico? Candidíase. Nossa! Sobre o diagnóstico e tratamento, nesse caso está correto respectivamente? Além do quadro típico aqui dessa infecção vaginal, esbranquiçada, grumosa, edema, tinha também prurido vulvar. Então, além do quadro típico, as alternativas te ajudam aqui, porque ela só traz uma opção com candidíase vulvovaginal. Você não precisava saber o tratamento para acertar essa, né? Mas esse tema, gente, tem que estar afiado na prova, porque cai cândida, vaginose, trico, isso é tema certeiro de toda prova de residência. Toda prova vai cair esse GO tema. vai ter uma questão disso aí. Então é isso aí, pessoal. A gente ficou aqui com a segunda parte da prova de obstetrícia. Espero que vocês tenham gostado. Para mais dicas como essa, inscreva-se no canal. E na presença do grande mestre aqui do meu lado, Matheus Beltrame, vamos lá. Próximo vídeo aqui a gente acompanha as questões de gineco. Vamos lá, pessoal.